Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui tá tudo bem, com a graça de Deus. Tá tudo na santa paz de Deus, né? Estamos aí correndo atrás das consultas. Minha, do Vitor, Gabriel. Fomos ver o resultado de exame, né? Meu exame de colono não deu nada, graças a Deus. Mas vou passar pelo gastro, né, para ele ver o resultado. Que eu passei pelo clínico, mas ele já falou que não deu nada. Aí me encaminhou pelo ele me encaminhou para o gastro de novo, né, novamente, porque eu ainda continuo tendo dores no na boca do meu estômago. Então, assim, ele falou que seria ideal fazer agora uma endoscopia. Então, vamos indo, né? Um de cada vez. Gente, estou aqui bordando um chinelinho com essa maravilhosa tira aqui, que eu já esqueci o nome dela. Bordei este. É uma cor meio fruta-cor. Fruta-cor. Gente, então, vou ir bordando esse chinelinho aqui e vou conversando com vocês, tá? Vou dizer das datas, né? Data de dia 8 de dezembro é uma data muito especial pra gente, né? Hoje é dia 10, eu tenho que gravar 2 vídeos pra vocês. Na verdade, esse vídeo que eu vou gravar agora, eu já havia gravado no carro, indo pra cidade. Mas como a estrada é de pedra, tripida muito o carro. A câmera tripida muito, porque daí eu coloco ela ali no suporte, mas tripida demais. E o som não saiu legal. Não sai. Bem, muito ruim para ouvir. Aí eu não nem editei, nem mexi com ele, deixei ele quieto. Aí eu falei assim: eu vou gravar, porque eu tava indo sozinha pra cidade. Falei: aí eu vou gravar. Enfim. Então não deu certo, vou gravar esse vídeo hoje, fazendo esse chinelinho aqui e conversando com vocês, gente. É o seguinte, né, no dia 8, né, Deus preparou a nossa casa própria. Dia 8 fez 3 anos já que ele nos deu esse presente, porque eu tenho certeza que é o sonho de todo mundo que paga aluguel ou que mora de favor, é ter a sua casa própria, né? E o nosso sonho não era diferente, né? Sonhava muito em ter, e Deus foi tomando uma proporção tão grande assim, que quando aconteceu a gente fica até assim, tipo, meu Deus, né? E deu tudo certo. Graças a Deus, né? Deu tudo certo. Sim, mas deixa eu ver como que eu posso falar pra vocês. Eu tive a alegria de ter a nossa casa, dia 8 de dezembro, mas e nós provamos do sabor do mel, que foi pegar a chave, né? Eu vou ver se eu tenho foto. Eu tenho foto, vou ver se eu consigo linkar ela aqui, tirar um print, pôr na tela para vocês verem. O dia que a gente recebeu a chave. Meus meninos estavam trabalhando, eles saíram do serviço, foram lá, nós tiramos a foto, eu, meu esposo, né? E a nossa pequena Sofia. Aquela foto magnífica, maravilhosa, né? Que, gente do céu, é muito bom, é tão prazeroso, né? Assim, e a conquista da casa é algo que deixa a gente assim muito, muito feliz, porque pagar aluguel é caro, né? E hoje eu não tô lá em casa, né? Na verdade, como vocês já viram nos vídeos anteriores, mudei pro sítio, eu voltei no sítio que a gente morava antigamente, né? Coincidiu de precisar de ter alguém aqui responsável, que cuidasse do local. E como meu esposo trabalha e meu filho trabalha para eles, nada mais certo que a gente vir, né? E pra gente cortar gasto também. Mas a casinha tá lá, a gente não alugou. Quem tá lá é o João Vitor, né? Meu filho mais velho. E o meu filho do meio, Vitor Gabriel. Gabriel, esse ano tá terminando o 3º ano do ensino médio, graças a Deus. E é o último ano dele de escola.
E então nós não alugamos, optamos por não alugar a casa, porque eu tenho dó, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas não cuidam que nem a gente cuida, né? É raro pessoas que cuidam de uma casa alugada, né? Como se fosse a dela, né? Ou cedida ou alugada. Então, assim, são coisas que... Bom, é isso. Vocês veem aí os meus vídeos aí que eu tô postando, né? Nem todo mundo cuida daquilo que não é dele, né? E nós devemos cuidar daquilo que não é nosso, para quando Deus preparar o nosso, a gente, né, já ter esse carinho, porque a gente não precisa ter para cuidar. Isso eu peguei muito comigo quando eu morava aqui da outra vez. Então eu cuidava com muito amor e muito carinho, mesmo tendo passado por depressão, né, e tudo mais. Eu cuidei, meu esposo, né, meus meninos, a gente cuidava daqui como se fosse nosso, né? E como que eu posso falar para vocês? No dia 8, nós pegamos a chave. E quando a gente foi atrás pra gente comprar a nossa casa, eu aprendi, né? Isso, bíblico, né? Fechar a boca, só contar quando der certo. E eu contei somente para minha mãezinha, né? Falei para ela, preciso de ajuda na oração aí. Aí ela me ajudou em oração, a gente conversava, pedi segredo, pedi para meus meninos também não alarmar, não ficar falando, né? Porque o inimigo, ele é sujo, ele atrapalha. Inclusive a gente já tinha ido 3, 4 vezes atrás de casa para comprar. Nós fomos já 4 vezes, tinha ido e não tinha dado certo. Inclusive, dessas 4 vezes, a última vez, que deu a 4ª vez, nós fomos no mesmo lugar onde nós fechou agora a nossa casa, na mesmo, que é o famoso Caixa Aqui, sabe, da Caixa Econômica, e as pessoas trabalham ali com isso. Então, nós fomos muito mal recebidos a primeira vez. Sabe quando a pessoa olha, tipo, de cima a baixo, assim, e já, acredito eu, que pensa, né? Nossa, esses daí não vão comprar nada. Infelizmente, somos julgados, né, gente? Muitas das vezes pela roupa, pelo sapato, pelo calçado, né? Pelo carrinho que a gente tem. E meu esposo queria vender o nosso carro para pagar a conta. Aí eu falei para ele, bem, pelo amor de Deus, vender as nossas coisas para pagar a conta. Aí eu falei para ele, bem, conta sempre já vamos ter. Nós nunca vamos ficar sem conta. Compra não, né? Conta. Falei pra ele, por que a gente não compra uma casa, vende ele, dá de entrada? Dá pra ver, ele falou. Mas isso não é pra agora, não. Isso no ano de 2022. Aí eu peguei e falei pra ele, então vamos ver, né? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Aí ele perguntou pra mim, você já tem alguma coisa em mente? E eu já tinha tudo planejado, tudo já no esquema já. Aí falei pra ele, já. Aí ele falou, mas como? Daí eu expliquei, lá em tal lugar, assim, tá fazendo umas casinhas, fácil acesso, perto do posto de saúde, perto de escola, perto de mercado, padaria, perto de ponto de ônibus passa praticamente perto, na porta de casa, assim, sabe? Aí eu falei pra ele, né? Isso foi num domingo que eu chamei ele pra conversar, pra falar sobre isso. Aí ele falou, tá. Mas daí ele falou assim pra mim, só que não vai ser pra agora não, tá? Isso foi em meados de março, mais ou menos, abril. Eles tinham colhido soja e plantado milho. Aí eu peguei e falei pra ele, não, tudo bem, se não é pra agora, não tem problema. Eu falei pra ele, mas vamos, não custa nada nós ver. Aí meu menino estava namorando na época, o Vitor Hugo, né? Aí eu peguei e falei pra ele, falei, a hora que você descer e ir embora, em tal lugar tem uma placa assim, que tá escrito aluga-se casa. Para e pega o número pra mãe, fazendo um favor.
Aí ele falou, tá bom. Aí ele pegou o número pra mim e veio embora. E não, na verdade ele pegou o número, tirou foto e me mandou. De noite, no domingo, eu toda ansiosa, catei o celular e mandei mensagem. Era número de WhatsApp comercial. Só voltava na segunda-feira. Enfim, segunda-feira me responderam, né? Era uma mulher, uma corretora, Rúbia, né? Por sinal, também um anjo que Deus colocou na nossa vida. E comecei a conversar com ela. Daí ela falou, sim, podemos marcar e vocês vêm ver a casa. E assim a gente fez, né? Nós marcamos com ela. Pera aí, gente, eu tô contando aqui, tá? Por isso que tem hora que eu dou uma paradinha. Nós marcamos com ela de ver a casa. Logo ali nos dias seguintes mesmo, já do que eu tinha conversado com ela. Não demorou muito. Ali no local onde a gente comprou nossa casa, estava sendo construída 6 casas. Ele começou a construir antes da pandemia, o dono dali. Mas veio a pandemia e deu que eles pararam. Porque caiu a venda, né? Aí eles pararam de vender, de construir. Construíram só 6. Na época que a gente foi ver a nossa, uma casa já tinha sido vendida. Aí tava sobrando a segunda e estavam terminando as outras 4. Aí eu parei um pouquinho, gente, meu olho tá ardendo. Deve ser suor, né? Eu fui pra cidade, cheguei, almocei, nem tomei banho, peguei fazendo esse chinelo que tem que entregar hoje. Aí, gente, eu peguei. Aí, daí nós pegamos e fomos ver a casa. Gente, na hora que eu cheguei, eu falei, é essa. Eu consagrei, eu falei, é essa casa. Eu gostei de primeira, meu esposo também. Um lugar muito gostoso, muito bom. Uma vizinhança maravilhosa. Sim, que Deus colocou a gente ali, meu Deus do céu. É um presentão mesmo que ele deu pra gente. Fomos ver a casa, tudo. Aí marcamos de ir lá no caixa aqui, né? Pra fazer o negócio da papelada, né? O dossiê que eles falam. Aí nós pegamos, juntamos todos os documentos, levamos lá. Aí eles pegou e a mulher ainda falou assim, né? Demora de 3 a 5 dias pra caixa me dar o retorno se vocês vão ser aprovados, né? Tá, beleza. Aí ela pediu o número de telefone, inclusive ela pediu o meu. Aí eu falei pra ela, o nome dela, né? Nem preciso falar nome, né? Falei pra ela, faz o seguinte, não pega meu número não, pelo amor de Deus. Eu falei pra ela. Eu sou muito ansiosa. Falei pra ela, se você me mandar mensagem e der errado, eu vou chorar. Desse jeito eu falei, né? Ainda ela deu risada. Ela falou, não, então vou deixar aqui o do seu esposo como principal. Eu falei, tá bom. Aí, gente, no outro dia, eu tava deitada na cama, nesse mesmo lugar que eu tô aqui, nesse quarto aqui. Ela me ligou, falando que... Não, ela mandou uma mensagem no WhatsApp, como eu tava com o celular na mão, já apareceu. Ela mandou assim, vocês foram aprovados, agora é só fechar negócio com a casa. Ai, gente do céu, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava. Aí meu esposo tava lá fora, né? O Gabriel, os meninos trabalhavam, tudo eles trabalhavam. E eu peguei e saí correndo, fui lá fora. Primeiro eu ajoelhei, agradeci a Deus muito, 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 muito. E tudo que eu agradeço ainda é pouco, porque foi tão lindo, tão maravilhoso o que ele fez com a gente. E daí eu agradeci muito a Deus, daí saí correndo contar pra ele, né? Aí contei pra ele, ele louvou também, agradeceu a Deus, tal. Aí quando, em seguida, já catei meu telefone, né? E liguei pra minha mãe. Mãe, deu certo, mãe. Ai, mãe, nós fomos aprovados. Porque, gente, o primeiro passo é ser aprovado pela Caixa, né? Pelo salário, por isso, por aquilo, né? São alguns requisitos que tem que ter, né? E graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus. Aí nós pegamos, né? Conversamos com a nossa corretora. Na verdade, a moça já tinha falado pra ela, né? Do caixa aqui. Já tinha falado pra ela, deu certo e eles foram aprovados, agora é só com vocês, né? Falou pra ela, daí ela pegou, aí eu mandei pra ela a mensagem, ela falou, já tô sabendo, tô muito feliz. E até porque foi anjo que Deus colocou no nosso caminho, essa mulher foi um anjo. E ela foi mesmo, enviada por Deus, porque
Olha, gente, você não se vê gente assim trabalhando, sabe? É poucos que a gente vê. Aí ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos marcar outro encontro na casa, só pra vocês verem, vocês saberem como que ela foi feita, a fundação dela e tal. Aí, né, meu esposo concordou, a gente concordou. Ela falou assim, daí eu marco com o engenheiro, e o engenheiro vem e vai lá, se encontra com vocês. Mas na época eles estavam com a tenda deles lá, os containers, porque eles ainda estavam vendendo, né? Aí marcamos ali depois de uns dias esse encontro, né, com o engenheiro. Tava frio já, acreditei que já era abril já. Aí tava frio, né? Aí pegamos e fomos. Aí chegamos lá primeiro, descemos do carro, né? Ficamos lá esperando. De repente me para um carrão lá do lado do nosso, lá perto do nosso. E sai um senhor. Aí, senhor, o modo de dizer, não é velho, mas com todo respeito, né? Ele chegou até nós e perguntou se éramos nós, a Andréia e o Sidney, que a Ruby havia falado para ele, de nós. Daí nós falamos para ele que sim. Ele falou, é porque a Rúbia me contou a história de vocês e eu quis conhecer vocês. E na hora que eu desci do carro, eu vi um brilho diferente em vocês dois. E assim foi. Nisso a corretora ainda não tinha chegado. Aí ele falou, vamos entrar pra cá, vamos já ir lá, vamos lá ver na casa e tal. E nós vamos conversando. Aí assim nós fomos, né? Aí ele perguntou pro meu esposo como que nós pretendíamos fazer, né, tal. Aí meu esposo explicou pra ele a situação. Aí falou pra ele, sim, que não poderia estar fechando o negócio agora, porque meu esposo trabalha na área da zona rural, gente, da agricultura. E depende da plantação, né? Ele recebe o tanto que colher, ele recebe um tanto. Então a gente dependia do milho. E o milho, acho que não estava embonecando ainda. E aquele ano de 2022 estava marcando geada. E quando dá a geada e o milho tá no leite ainda, novinho, perde. Não fica bom, perde peso, tá? Não é todo mundo que vai entender, porque eu também não entendo muita coisa. Mas, enfim. Aí, ele pegou na mão do meu esposo e falou assim, tamo junto. Eu também mexo com agricultura, eu tenho terra lá no Paraguai. E eu não sou o agrônomo, eu sou o dono das casas. Gente, eu não sabia o que falar e o que fazer. No meio do caminho, a gente estava indo para a cidade para ver a casa. Aí eu peguei e falei pro meu esposo assim, falei assim, bem, já pensou ele falar para nós assim, gente, a careta é porque eu tô enfiando o chinelo aqui no negócio aqui, tá? A correia. Aí, no caminho eu falei, bem, já pensou esse homem pegar e olhar para nós e falar assim, não, vocês vendem o carro da entrada e o restante vocês pagam depois. Aí meu esposo falou, ai, bem, só você mesmo, você sonha, não? Eu falei, meu Deus. Aí ele falou, tá, beleza. Aí quando foi, a Rubia chegou, tudo, entramos, nós conversamos, ele mostrou a casa, mostrou as outras que estavam em construção, aí foi falando tudo que tinha sido feito e tal. Aí nisso ele já chegou e já falou, vamos fechar? Vamos fazer um contrato, já vamos fechar? Daí meu esposo, com os 2 pés no chão, pegou e falou assim, não, senhor Alexandre, não posso fazer isso. A caixa dá 6 meses a partir da data, né? Aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Não, maio, abril. Abril, janeiro, fevereiro, março, abril. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Novembro terminava o nosso prazo da Caixa Econômica. E daí ele pegou, mais uma vez, deu os parabéns pro meu esposo, falou pro meu esposo que era assim mesmo, que a gente não pode contar com o que a gente não tem, né? Mas mesmo assim, ele ficou insistindo pro meu esposo pegar. Aí meu esposo pegou e falou, não, eu tenho 6 meses ainda, eu vou sentar, conversar com meus meninos, com a Andréia, vamos ver o que a gente faz, tal. E beleza.
Gente, passamos... Perdão. E a primeira vez que eu visitei a casa, eu senti a presença de Deus assim, tão grande, tão maravilhosa, tão infinita, que eu tinha certeza que aquela casa era nossa. Meu coração queimava de alegria. Eu ficava assim, santo Deus, é a nossa casa, vai ser a nossa casa. Aí é na onde que Deus preparou tudo, deu tudo certo. Quando chegou a colheita, colheu, graças a Deus. Aí, quando foi no finalzinho de outubro, meu esposo entrou em contato com a nossa corretora e falou para ela, pode dar entrada na papelada. Mas voltando lá, no dia que eu falei pro meu esposo, já pensou bem se ele fizesse isso? Aí ele pegou e falou pro meu esposo, vamos fazer o seguinte, vamos fechar o contrato agora, você vende o carro, dá de entrada, e o restante vocês me paguem 2 vezes. Mas vocês não precisam pagar na colheita do milho, vocês podem pagar só na colheita do soja do ano que vem, que seria 2023. Imagina que minha vontade como que foi, né? De falar assim, não, esse homem escutou a nossa conversa, só pode. Gente, mas eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão maravilhada. Eu não sabia se eu agradecia a Deus, o que eu fazia. Eu nem lembro qual que foi a minha reação, mas eu sei que foi assim de espanto, assim, porque, olha, foi lindo, foi perfeito, sabe? Do jeitinho que eu tinha falado pro meu esposo. Aí meu esposo pegou e falou, não, seu Alexandre, não vou fechar hoje não. Mas o senhor falar que promete pra mim que vai deixar desse jeito assim, da gente dar entrada com o dinheiro do valor do carro que a gente vender, pra gente tá tudo bem. Aí a gente fica com a casa assim, mas nós não vamos ficar com a segunda. Meu esposo falou assim, nós vamos ficar com outra, o senhor pode vender. Aí ele pegou e falou, não. Aí falou pra corretora, pode até tirar a placa já. A casa é deles. Gente, só quem passou por isso sabe o tamanho da felicidade de não... Aí fomos caminhando aí, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e o desejo no coração, e a gente passava na rua, cada dia mais as outras foi ficando pronta, a nossa já estava pronta, só faltava religar não, né? Fazer o ligamento da energia, né? E colocar a energia assim na casa, porque para evitar roubo, né? Essas coisas assim de fio, essas coisas, eles não colocam, né? Mas enfim, gente, foi lindo, foi maravilhoso, foi feito dessa forma, né? E se for para mim contar para vocês assim, com detalhes, eu fico umas 3 horas contando, porque teve muito choro, teve muita oração, teve muita persistência, muita fé, né? Então assim, e eu tinha uma fé que era inabalável. O ano de 2022 foi o ano que eu me encontrei com Jesus, assim, que eu dei um passo, assim, para dentro da igreja, para tudo que acontecia na minha vida, sabe? Então, peraí, gente, tô forçando aqui para entrar a agulha aqui num lugar aqui, para não furar meu dedo. Porque eu tenho que pegar os dedal, mas eu não sei onde tá o dedal, vou procurar depois. Sem dedal eu não sou nada, porque eu tenho que empurrar a agulha aqui, porque eu dou uns pontinhos para não escapar os meus bordados. Enfim, gente, foi maravilhoso, foi. Vai ter 2 partes esse vídeo. Vou continuar aqui, vou ver se eu gravo até uns 35 minutos, pra não ficar um vídeo muito extenso. Gente, dia 8 nós pegamos a chave da casa. Uma alegria, sabor de mel. Mas, muitas das vezes, como toda alegria, como toda felicidade, vem acompanhada de alguma tristeza. No dia 9 eu tive a notícia do falecimento da minha mãe. No dia seguinte, após pegar a chave. Foi um baque, foi um susto. Ninguém esperava. Minha mãe morreu de infarto.
Ela tinha um probleminha no coração, mas ela fazia tratamento. E conforme ela dizia pra gente, tava tudo certo. Mas não estava, né? A gente hoje vê que alguma coisa de errado tinha. Mas enfim, Deus recolheu minha mãe dia 9 de dezembro, por volta do almoço, mais ou menos, do meio-dia, umas 11 horas, por aí, creio eu. Mas isso foi arrebentar aqui pra gente no Paraná, umas 2 horas da tarde. Daí pra mais. Sabe que dia que foi, gente? Foi no dia que o Brasil jogou na Copa do Mundo, que ele tinha ido pra final e perdeu. Meu esposo não estava trabalhando em casa, ele estava no outro sítio com o nosso patrão. E os meus meninos estavam, porque os 2 meninos, o Vitor Hugo trabalhava em outra fazenda na época, e o João Vitor trabalhava numa firma. E foram dispensados por causa do jogo. Aí eles estavam aqui comigo. Aí o que aconteceu? A notícia veio. Eu estava deitada nessa cama aqui, neste mesmo lugar, quando o telefone tocou. A minha irmã caçula me ligando. Ela só perguntou assim: Déia, o que você tá fazendo? Na verdade, ela ligou a primeira vez e desligou. Na segunda vez, ela ligou e perguntou: o que você tá fazendo? Aí eu peguei e falei pra ela: nada, eu tô deitada aqui. Aí ela só falou pra mim: a mãe morreu. Eu falei: tá doida? Como assim? Infelizmente, Déia, a mãe partiu. Eu falei pra ela: para de brincadeira, menina. Essas coisas não se brinca. Aí nisso ela já começou a chorar. Aí nisso o João Vitor, meu filho mais velho, já tinham desligado a televisão. Eles perceberam a situação que estava acontecendo, que era grave, né? Eu já me desmoronei, caí no chão, gritando para Deus, pedindo para Deus que fosse mentira, que ela simplesmente tivesse dormido no Senhor. Não, que ela simplesmente tivesse tido um desmaio, qualquer coisa assim do tipo parecido. E eu pedia para Deus, eu chorava. Eu falei assim: eu sou pré-diabética desde que eu tive a Sofia. Mas aí os meninos, o que eles fizeram? Me fizeram um copo d'água com açúcar. Eles colocaram isso aqui de açúcar no copo e água. Se eu tivesse de morrer de diabetes, eu tinha morrido aquele dia. Enfim, foi a pior notícia da minha vida. Na verdade, foi ontem, né? No caso, dia 9. Fez 3 anos que ela partiu. Minha mãe partiu dia 9 de dezembro de 2022. E eu vi minha mãe dia 1º de janeiro de 2022. Foi a última vez que eu vi ela. E ela tinha costume de viajar pra cá todos os anos. Ela vinha umas 2 vezes no ano. E a gente ia pra lá também, eu e minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha também mora aqui no Paraná. E aí eu e ela, ou ia a gente com a família, ou ia a gente com as crianças. Mas a gente ia. Umas 2 vezes por ano nós ia. E esse ano nós não tínhamos ido nenhuma vez. Então, assim, foi um baque, porque eu não tinha visto ela. Conversei com ela na quinta-feira, normal. Até na sexta-feira também, de manhãzinho, que foi dia 9, eu conversei. Na sexta-feira, dia 8, que eu peguei a chave da casa, foi a formatura do meu afilhado, do Davi Luca, que mora lá em São Paulo. Minha mãe comprou uma roupa, foi bonita, fez as unhas da mão, do pé, tudo isso na véspera da morte dela. Então, assim, ela foi na formatura com a minha irmã, né? A minha irmã tava de nenenzinho novo, minha cunhada também. E elas voltando da formatura, aí elas me mandaram mensagem, né? Eu voltei um dia antes, tá, gente? Pra vocês entenderem. Aí ela pegou e me mandou mensagem. Adivinha com quem que ela tá falando? A minha irmã me mandou. E tirou uma foto dela sentada assim no braço do sofá. Aí eu falei: comigo. Daí minha irmã falou: acertou. Aí nisso minha mãe já tinha perguntado pra mim: Déia, que dia que você vai vir pra cá? E eu ia, gente. Dia 16 de dezembro eu ia pra lá. Aí eu falei pra ela: mãe, semana que vem eu vou. Se Deus quiser, uma hora dessa eu já tô aí, semana que vem. Falei pra ela: pode ficar sossegada que eu vou, tá? E eu ia, gente, dia 16 de dezembro. Mas não deu tempo. E minha mãe usou uma frase assim, que ela falou assim pra mim, que mexeu muito comigo.
vem, ideia, porque não espera ter dinheiro pra você vir, não. Porque dinheiro nós nunca tem, e conta nós sempre tem pra pagar. Eu falei, não, mãe, eu vou sim. Ela falou, sabe por quê, ideia? Porque eu carrego uma coisa comigo. Dinheiro a gente nunca tem. Mas se alguém morre, a gente arruma dinheiro e vai. E ela não mentiu. Ela falou a verdade. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ver. Você não vai lá. Aconteceu alguma coisa. E é nos velórios que as famílias se encontram hoje em dia. E fiquei com isso. E também daí no tchau, ela pegou e falou assim pra mim assim, Deia, não demora. Aí eu peguei, falei, não, mãe, vai passar rapidinho, acha? Dia 16 eu tô aí, que isso? Daí ela pegou, né, tá bom então. Beleza. À noite eu dei benção pra ela, né? Falei boa noite, benção, dorme com Deus, e assim foi. Na sexta-feira, como de costume, eu rezava os rosários na sexta-feira. E a hora que eu acordava, eu dava um toque no celular dela. Mesmo ela não sendo católica, eu dava um toque e falava assim pra ela assim, vamos rezar? Aí ela falava, bom dia, Deia, Deus te abençoe, vamos sim. Ela falava desse jeito pra mim. Aí foi a última vez que eu ouvi a voz dela, né? E eu pedi a Deus que não fosse verdade. Mas era verdade. Nós saímos daqui, meu esposo já saiu do serviço lá que ele estava fazendo com o nosso patrão e veio, porque a primeira pessoa que eu lembrei de ligar foi ele, mas quando eu liguei para ele, o João Vitor já tinha ligado, ele já sabia, mas ele não falou para mim que sabia. Aí foi na onde que nosso patrão já trouxe ele embora e nós estava sem carro, porque nós vendeu o carro para comprar a casa. Estávamos a pé. Mas no meio do caminho, meu esposo já foi pensando tudo. Pediu o carro de um dos nossos vizinhos emprestado, ele emprestou. A gente não fez balanceamento dessas coisas, a gente só colocou água, colocou óleo, né, calibrou o pneu e fomos. Meus filhos foram todos. Um foi com a minha irmã e os outros 3 foram comigo. Na verdade, meu esposo foi com a minha irmã porque ele foi dirigindo o carro do meu cunhado. Que meu cunhado não gosta de dirigir à noite. E nós saiu daqui, era umas 4 horas de Biporã. Não compramos nada para comer, nem para as crianças, ninguém tinha cabeça para isso, mas daí nós fomos. Gente, foi uma viagem terrível. Uma viagem que leva de 3 a 4 horas. Nós levamos acho que umas 6 ou 7 horas de viagem. Fizemos uma parada para ir comprar as coisas para as crianças comer e pra gente ir no banheiro. E pegamos uma tempestade na estrada. Pensa numa tempestade. Gente, eu tô colocando. Quando vocês me verem fazendo careta e não estiver olhando aí, eu tô empurrando a agulha e eu não achei meu dedal, eu tô com uma tampinha aqui que tá aqui. Gente, foi uma tempestade muito doida, muito feia. Tivemos que parar, porque não dava pra prosseguir, não dava pra seguir viagem, não tinha condições. Maneirou a chuva, aí seguimos viagem. Chegamos lá, madrugada já, acho que já era 1h da manhã. Minha mãe era muito bem conhecida, muito amorosa, era do povo, minha mãe, graças a Deus. Meu pai na rua, meus irmãos, cunhados, cunhada, as crianças. Cheguei, abracei meu pai e perguntei pra ele. Falei pra ele que era mentira. Aí ele falou pra mim, não, daí é verdade. Vocês têm que se conformar, ele falou. Aí ele falou assim pra mim, o que eu podia fazer eu fiz. Tudo que tava no meu alcance eu fiz. Mas não teve jeito. Foi isso, gente. Eu vou jogar esse vídeo na rede agora, aí, na plataforma, e vou gravar outro, beleza? Então, até o próximo vídeo. Espero vocês lá.